A maior dificuldade pra gente era não ter uma casa nossa. E eu acho que o filme vem trazer um pouco dessa questão, porque quando a gente não tem dinheiro, a gente pensa que a hora que eu conseguir tanto de dinheiro, eu vou ser muito feliz. Tudo vai estar resolvido e minha vida vai ser muito feliz. E não é isso que acontece. Mesmo depois de eu ter conseguido o que eu já achava que era o suficiente para dar conforto e segurança para mim e para minha família, eu continuava nessa busca incessante. E é sobre isso que é o filme, né? Não é sobre, mas agora que você tá rica é fácil, ou tá de bobeira, tá de drama. E não é isso, é sobre exatamente o oposto. É falar que a gente sempre tá dando uma desculpa para não estar sendo feliz, né? E mesmo depois que conquista, a gente continua não feliz. Então eu vou trazer, no filme eu trago um pouco dessa reflexão, né? Porque quando eu não tinha nada, era isso que a gente pensava que faltava para estar completo, para estar feliz, para, né, se sentir bem. E depois que a gente conquista, a gente inventa outras coisas para não se sentir bem. E vai querendo mais e mais e mais. Quando na verdade, se a gente lembra o que a gente achava que precisava antes da gente ter, era muito menos do que a gente já tem e não está conseguindo se contentar. Então, essa é a reflexão. Espero que todo mundo tenha entendido essa partezinha também. Porque antes eu tinha medo de não gostarem da maneira que eu também posso ser. Tipo, eu agora falando aqui nesses stories, estou me sentindo totalmente livre para falar no tom que eu tô a fim de falar. E antes eu me sentia obrigada a falar. Sim. E que também são partes de mim, assim, todo mundo tem. O filme é sobre isso, todo mundo tem etapas, dias ou máscaras sociais que a gente veste para momentos diferentes da vida ou para pessoas diferentes. E eu não me sentia confortável antes de ser da maneira que eu estava a fim de ser no momento que fosse. E hoje em dia, depois de muitas terapias e muitos trabalhos em mim mesma, eu me sinto livre. Não, gente, tá lá nos créditos. Quem narra o filme é um ator. E o texto que ele fala é feito pela Maria Ribeiro, que eu inclusive sou muito grata a ela, porque o texto que ela escreveu é baseado em conversas dela com o Pedro e baseado também na convivência dela comigo, porque é a mesma experiência que o Pedro teve de conviver comigo, dormir, acordar, viajar e etc., a Maria teve. Então, ela fez o texto, todo o texto do filme foi feito por ela e narrado por esse ator. E é isso, ela fez o texto baseado em conversas com o Pedro e percepções dela mesmo, tendo a experiência de me conhecer verdadeiramente e conviver comigo durante um certo tempo. E eu sou muito grata porque ela realmente é a alma do filme, na minha opinião, meu amor. Então, gente, o filme ele não é sobre isso, embora a gente use a relação e a voz do Pedro e ele que filma e etc. Todos nós estamos de acordo, tanto eu, quanto Pedro, quanto diretores, quanto produtores, quanto todo mundo envolvido no filme. Acredita que essa foi uma ferramenta muito incrível para mostrar a minha intimidade, porque eu não estava realmente conseguindo me sentir aberta e livre para ser da minha maneira. Quando aparecia a câmera, eu não conseguia, né, mostrar do jeito que o Pedro conseguiu captar, e foi a nossa intimidade que fez eu me sentir livre, segura. E muitas vezes, né, vocês assistindo o filme percebem que parece que vocês estão assistindo realmente uma conversa muito íntima, e realmente era assim que eu me sentia. Por muitas vezes eu esquecia, né, que estava gravando, porque eu estava ali conversando com ele. Então todos nós envolvidos no filme estamos de acordo que
A relação, ela foi só uma forma de uma ferramenta da gente conseguir captar essa intimidade de uma maneira tão única, tão especial como ficou. Então, o que aconteceu nessa relação, ela não era importante. Se a gente colocasse isso no filme, ia tirar o foco da mensagem principal do filme, que não é a fofoca, que não é saber quem ficou com quem fez o quê, que isso é exatamente o outro lado da vida de Anitta, que é a vida que não tem importância, que não edifica, que não melhora, que não ajuda ninguém, que é só a fofoca pela fofoca. E a nossa ideia era passar uma mensagem mais profunda de vida, de quem lidar com dualidades na vida. A ideia era botar todo mundo para refletir quem que a gente está sendo nesse mundo das redes sociais, onde a gente precisa ter um personagem para falar aqui, para vender nosso trabalho, até que ponto a gente está se vendendo, se mudando pelo nosso trabalho, e até que ponto a gente está confortável com isso, até que ponto a gente não se perde com isso, até que ponto a gente não enxerga que já foi o suficiente e agora é hora de dar valor às coisas do amor, da família, dos momentos felizes e bons. Então o filme, ele é sobre isso. E dá o foco em por que terminou, o que fulano fez, o que eu fiz, o que não sei o que. Isso ia trazer exatamente o lado da vida de Anitta, que é o lado que não é o mais interessante, não é o mais profundo, o mais legal, o mais genial na minha. Então é isso, a última conversa que eu tive com ele sobre esse assunto, né? Foi a que vocês viram no filme mesmo, que foi interrompida por um pedido de foto. E também a gente acha isso muito genial, né? Porque retrata exatamente situações da minha vida onde quantas vezes, né, eu fui em momentos importantes, fomos interrompidos por alguém pedindo uma foto e etc, coisas do tipo. E a gente queria realmente que o público tivesse essa sensação, né? Quero muito pedir uma foto, mas não pode dizer que não pra foto. Tem que dizer que sim, tem que parar, tem que fazer a foto. E ficou todo mundo sem essa resposta. Essa foi nossa última conversa. Mas óbvio, conversamos depois sobre coisas profissionais, trabalho, sobre o filme. Até hoje falamos, batemos coisas, edições, etc. Mas sobre a relação, aquela foi a última conversa. Sim, gente, minha relação com a minha mãe é maravilhosa hoje em dia. Eu falo isso no filme também, né? E nunca foi uma relação horrível, meu Deus. Era uma coisa de que muitas pessoas têm, de vazios. Acho que a gente tem muito isso de querer que os pais sejam exatamente da forma como a gente almeja conosco. E não é assim, né? Somos todos seres humanos. Antes da nossa mãe ser nossa mãe, ela também é filha da mãe dela. E as relações são diferentes mesmo. E hoje em dia eu tenho isso muito claro, não somente isso, mas também tenho muito claro que a forma como ela me criou, a forma como a gente teve a nossa relação durante a minha vida, foi isso que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Muitas das coisas da minha personalidade, de trabalhar e de correr atrás do que eu quero, da minha independência, vem da forma como ela me criou. A minha força, a minha independência, a minha resiliência, eu acho que vem da nossa relação. E eu acho que as pessoas têm muito isso, né, de colocar o pai ou a mãe num lugar de ou foi ruim ou foi bom e ponto final. E eu não acho, eu acho que são todos seres humanos, independente de ser pai ou mãe. A gente tem essa mania de querer endeusar
ou demoniar os nossos pais, dependendo do que eles fizeram. Só que eles são seres humanos que erram, acertam, que estão ali pra gente, que deram a vida. E isso é o mais importante de tudo. E no meu caso, nunca me abandonaram, sempre estiveram ali pra mim. Então, a minha relação com a minha mãe, como eu falo no filme, é incrível, maravilhosa. E é isso que eu tento trazer no filme também, nesse aspecto. É isso de que não existe isso de ter que, para sempre, guardar no coração. Ah, mas eu sou assim porque a minha mãe ou porque o meu pai. A gente pode transformar isso a hora que a gente quiser. E na minha concepção não existe isso de perdoar o pai ou perdoar a mãe. No meu entendimento, eles fazem o melhor que podem, que conseguem no momento, com o maior amor. E se não deu para ser exatamente como você imaginava, paciência, tá? É isso, vamos seguir. Somos adultos hoje em dia, todos. E a gente tem o poder de transmutar as coisas, se elas não foram exatamente do jeitinho que a gente esperava. E parar de cobrar tanto aos pais e às mães, que são seres humanos também, que estão aprendendo junto com todo mundo nesse mundão. Então, hoje em dia, eu aprendi a não julgar minha mãe por absolutamente nada, só agradecer a tudo que eu pude aprender com ela, com a forma como nossa relação foi. Aprender que somos todos seres humanos convivendo, antes de um ser pai, o outro ser mãe, etc. Somos pessoas convivendo, e o convívio em si tem várias dificuldades, tem várias nuances. E o filme também é sobre isso, sobre a gente seguir, sobre a gente não ficar se apegando naquela coisinha, naquele... Ai, porque isso me deixou triste e para sempre eu vou ficar triste por causa disso. Na verdade, a minha ideia inicial para o filme era subir, fazer a caminhada em direção ao campo base do Monte Everest, para fazer uma analogia entre o topo do mundo, do Monte Everest, que é o maior do mundo, e o topo do sucesso, e fazendo essa reflexão durante o filme. Porém, eu comecei a ficar doente no caminho, me senti fisicamente doente. De lá fui para o hospital, passei um tempo, mas a gente não fala desse aspecto especificamente no filme, porque também não queria que se perdesse o foco da mensagem principal. Não queria que o foco ficasse, mas o que ela teve? Foi qual a doença? E ficou comprovado? E aí curou? E como que resolveu? Então, não era esse o foco que eu queria que o foco fosse realmente reflexão de vida para todas as pessoas, e não sobre o que estava acontecendo comigo no momento. E, sem dúvida nenhuma, eu sei que se fosse eu com a mentalidade que eu tinha antes, eu teria continuado a caminhada, mesmo que aquilo fosse acabar com a minha saúde, mesmo que aquilo pudesse me deixar com consequências horríveis físicas, de realmente... Existem riscos, né, de você estar na altitude, principalmente com as condições que eu estava. Depois vim a entender um pouco mais da minha saúde, né, que foi prejudicada depois de tantos anos de tanto trabalho. Mas, se fosse eu com a mentalidade de antes, teria sim lidado com qualquer consequência que fosse, só para chegar até o final, concluir o trabalho que eu me prestei a fazer, que eu investi ali para estar gravando, e eu me colocaria em risco pelo resultado do trabalho. E com a nova mentalidade que eu estava começando a caminhar em direção, não. Então, naquele momento, como eu falo no filme, me frustrou muito ver que as pessoas não estavam aceitando a minha desistência, né? Por mais que estivessem me vendo cansada, doente, mal, não estavam ainda assim aceitando que eu poderia cogitar desistir, sendo que tudo estava apontando para eu desistir. E não tinha motivo para eu continuar ali. E ver as pessoas tão incrédulas com a minha desistência me fez sentir super sufocada, me fez pensar na minha carreira, como eu falo no filme, de pensar, caramba, eu não sou livre nem para desistir de uma caminhada.
Imagina para desistir de outras coisas. É tão difícil assim acreditar que eu posso desistir de algo. E ali eu comecei a dar muita importância a desistir de coisas que não fazem sentido ou que não vão me fazer bem. Foi muito importante para mim aquele momento. E também traz essa reflexão que eu também queria trazer, né? Tudo no filme eu queria trazer reflexão para as pessoas e não só falando sobre a minha vida. Eu queria trazer a reflexão de que o quanto que a gente está disposto a se prejudicar, a ultrapassar os próprios limites do corpo, da mente, etc., só para corresponder às expectativas das pessoas. E naquele momento, é o momento onde eu decido, verdadeiramente foi o momento inicial da minha vida, onde eu decidi não fazer mais nada só para corresponder às expectativas das pessoas. A partir daquele dia eu decidi, ok, agora eu vou fazer as coisas para ser feliz e que se dane as expectativas das pessoas. Não, nunca de jeito nenhum. Na verdade, a única vez que eu me lembro disso ter acontecido foi no show que a gente fez, inclusive que tá no documentário Netflix Made in Honório, documentário anterior. E esse foi um dia que eu me emocionei bastante e me lembro de estar no palco como Larissa. Tirando esse dia, nenhum outro dia isso aconteceu. Não que eu me lembre nesse momento. E a Larissa, hein? O outro lado da Anitta. Totalmente incoerente. Assim como você e assim como eu. Todo ser humano é incoerente por natureza. A gente quer ser livre, mas tem medo de julgamento. A gente quer sucesso, mas se sabota. É autêntico. Mas me fala uma coisa, eu tive a impressão de que a Anitta custa muito pra Larissa. Emocionalmente. A minha impressão foi essa, assistindo. Falei, nossa, ela tá sofrendo. Era exatamente essa a mensagem do filme. Acho que a grande maioria das pessoas conseguiu captar, principalmente as pessoas 30 a mais, né? Eu acho que depois dos 30 anos a gente chega nessas reflexões de vida mesmo. Acho que a parte principal para mim é passar para as pessoas essa coisa de que tudo na nossa vida não dá pra gente ser 100% feliz o tempo inteiro, alegre com tudo. E a gente tem essa necessidade, né? De estar sempre feliz 24 horas do dia, todos os dias, o tempo inteiro. E a vida não é assim. A vida ela tem dificuldades, ela tem novos desafios pra gente lidar, novas coisas que a gente vai olhar e vai falar, nossa, isso mexe comigo, eu não sabia que eu não sabia lidar com isso. E é sobre isso o filme, né? Sobre a gente escolher. A gente tem a opção de escolher se a gente vai encarar os desafios da vida com leveza ou com peso, com vitimismo, com sofrimento, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm muito mais motivos para sofrer do que a gente e a pessoa tá ali positiva, alegre, leve, e às vezes a gente não. E essa é o que eu tento trazer, né? Que antes, quando eu não tinha o dinheiro para proporcionar para mim uma vida confortável ou para minha família, eu ia atrás das coisas, né? Ia atrás das coisas com essa certeza de que quando o dinheiro viesse, quando eu tivesse grana para me sustentar ou para sustentar todo mundo, essa aflição ia acabar. Já não existiriam mais motivos para não ser
plenamente feliz. E a vida, ela não é assim. Cada hora vem um desafio diferente. Então, se antes o desafio para mim era ter como me sustentar, se antes o desafio para mim era sair da pobreza, era ter condição financeira para sustentar a minha vida, hoje são desafios emocionais, são desafios internos. E a nossa vida, ela vem sempre trazendo novos desafios para a gente, porque a vida é feita disso. E a gente precisa aprender que os momentos difíceis ou tristes, eles servem justamente para a gente saber identificar os momentos felizes, os momentos alegres, os momentos de boa aventura. E o mais importante é passar pelos momentos difíceis com a consciência de que, ok, tudo passa, leveza, né? E não esse vitimismo que eu queria deixar muito claro assim no filme.